Seja bem-vindo, meu querido aluno, minha querida aluna, ao módulo de gráfico de Renko. E hoje nós vamos ver um pouquinho da peculiaridade do Renko, algumas informações bem legais até lá do próprio site da Nelogica, tá? Então, se você já conhece o gráfico de Renko, já sabe como colocar, show de bola, mas eu tenho que explicar aqui primeiro para aquele que é mais iniciante. Se você é mais iniciante e não sabe colocar, vai ser legal aqui então aí a aula para você aprender, então, de fato, a colocar o gráfico de Renko na sua tela, tá? É bem simples, é bem prático. Tá? Só recapitulando um pouco, esse gráfico aqui é o gráfico de candlestick de 5 minutos, tá? Então aqui a gente não vai operar. A gente precisa colocar um gráfico de Renko aqui. Como é que faz isso? Primeira coisa que você tem que entender é a questão dos ticks. Por exemplo, se eu quero que o meu gráfico tenha 20 ticks, eu tenho que entender quantos pontos ele vai ter em cada box. Ou seja, a questão de eu colocar 20 tick ou 18 tick, 17 tick, vai definir a quantidade de pontos, tá? Que o meu box, né, vai ter, tá? O box eu já vou mostrar o que é o box, tá bom? Então, isso aqui eu ensinei na aula passada, né? Lá no módulo de gráficos atemporais, na aula de gráfico de ticks, tá? Inclusive tem duas aulas, né? Duas aulas para reforçar isso, porque é um pouquinho mais chatinho. Você precisa entender um pouquinho de matemática ali e tal, para calcular os ticks e tal, mas é muito fácil, gente. Depois que pega, vai embora, tá? Então, vou fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui na minha tela, vou digitar, ó. Eu cliquei, tá? Cliquei na tela e digitei 20R, tá? Olha só, já apareceu os quadradinhos. Olha a diferença. Ó, gráfico de candlestick e 20R gráfico de Renko, tá? Se não tiver aparecendo os pavis para você, você vem aqui em cima na setinha, tá? Do lado aqui do ativo, clica aqui e vem aqui, ó. Se tiver automático, tá? Vai estar os quadradinhos, só para você entender, ó, os quadradinhos, tá? Esses são os box que eu falo, mas a gente tem a opção de colocar os candlestick aqui, ó. Ó, colocar as velinhas, tá? Que é os pavis. A gente vem aqui, ao invés de automático, colocaremos candlestick. Tá? E é assim que a gente mexe e configura o Renko para ter os pavizinhos. Os pavis são muito importantes para a gente identificar o poder, né? Por exemplo, uma sombra desse tamanho, a gente sabe que se o box tá, fechar vermelho e tal, e de repente fechar numa região importante que nós vamos ver no módulo de indicadores, provavelmente, eu acredito que seja esse módulo, tá? Uh, o poder que isso tem, tá? É muito mais visual a gente ter os pavis, tá? Do que simplesmente deixar o gráfico de Renko assim, ó. E se vir uma região, por exemplo, aqui, ó. Uma região que eu chamo ela de zona de volume, tá? Tiver uma região de zona de volume. Assim, eu não sei se ele realmente chegou até a zona e testou, por isso que ele veio para baixo ou não. Agora, se eu coloco como candlestick, eu sei que aqui, ó, esse box vermelhinho aqui, ó, com esse pavio, ele veio e adentrou na zona e voltou para baixo. Então ele testou e rejeitou, né? Nós vamos ter uma aula de rejeição também muito importante, que é o que eu vou mostrar depois, tá? Então você precisa entender sobre os ticks. Isso eu já expliquei, tá? Então tá lá nas aulas lá do outro módulo, tá bom? Então vamos um pouquinho aqui no site da Nelogica, vamos dar uma olhada aqui, bem bacana aqui, tá? A Nelogica, então, para quem não sabe, é a empresa que desenvolve o Profit Pro, né? O Profit, enfim, tá? Tem várias versões, mas o Pro é o que a gente utiliza. Então vamos lá. Então o gráfico de Renko foi criado no Japão, tá? Ele é um tipo, é um gráfico diferente e ele desconsidera, tá? Ele desconsidera o tempo e o volume dos negócios, tá? Por mais que a gente tenha indicadores de volume e agressão, tá? O gráfico em si, o cálculo dele, toda a forma dele plotar, ele desconsidera o volume e tudo mais. Ele vai pelas regiões, tá? Como assim, Cris? Como assim, tá? Vamos lá. Eu tenho esse preço aqui, eu tenho esse preço aqui, tá? Lá no candlestick ele vai fechando, né? Ele vai fechando os candlezinhos, né? Ele vai fechando aquela coisinha feia, vai fechando por minuto, tá? Ele vai fechando, tá? Ele fecha aqui, ele fecha indiferente, tá? Ele se movimenta pelo tempo, tá? Ele se movimenta pelo tempo. Eu tenho o preço aqui e eu tenho os horários aqui, tá? E eu tenho aqui embaixo, eu tenho um contadorzinho, né? Provavelmente aqui ele fica aparecendo quando você coloca um gráfico de candlestick, tá? Que é o tempo que o candle vai fechar. Aqui no gráfico de Renko, não. Ele é um gráfico que se movimenta pela pontuação, gente. Se eu coloquei 20R aqui, 20R, tá? Eu faço a conversão de 20
né? No caso, a gente já aprendeu isso aqui, mas vamos lá de novo. Cada tick do mini índice, aqui eu estou no gráfico do mini índice, então é 5 pontinhos. Então eu faço 20 vezes 5, tá? É igual a 100 pontos. Aqui no Profit ele tem, não vou dizer um bug, mas ele sempre tira 5 pontinhos a menos. Então se você quer ter um gráfico de Renko que cada box tenha 100 pontos, você vai ter que colocar o gráfico de 21R, tá? Vamos lá, 21R. Nesse caso, aqui ele está com 100 pontos. No 20R ele fica com 95 pontos. Tá? Lá no Trid isso já fica mais claro, né? Quem já operou na plataforma do Trid sabe que o Profit, que existe essa diferença, né? Tá? Mas não se atente a isso, tá? Se atente depois, lá na frente, quais são os gráficos que nós vamos utilizar, tá? Então, aqui, tá? Aqui ele pode passar o tempo que for, cara. Pode ser aqui, ó, que nem aqui, ó, pode ser 17 horas aqui, tá? Nesse ponto aqui, tá? E aqui é 18 horas, eu posso ter um único box. Por quê? Porque o gráfico de pontos, gráfico de Renko, gráficos atemporais, eles se movimentam pela quantidade de ponto que o ativo andou. Se o ativo não andou 100 pontos em uma hora, ele não vai fechar o box, cara. Agora, no gráfico de candlestick, que é o que a gente estava vendo as diferenças também, cara, fecha. Se você coloca um minuto vai fechar aí 60 candles, tá? 60 candles e vai ficar bem assim, ó, tá? E aqui no gráfico de pontos e de Renko vai fechar um único box, se ele não alcançar o total de 100 pontos, tá? Agora ele alcançou 200 pontos, ele fechou 2 boxes. Ele alcançou 300 pontos, das 17 às 18 ele fecha 3 boxes, tá? Então é assim que funciona, tá bom? Vamos voltar lá no site, então. Vamos ver mais algumas. Ó, ele é nesse formato. É a mesma coisa que eu coloquei aqui. Aqui, até no exemplo da analógica, não tem os pavis, tá? Então, é os tijolinhos, como a gente chama, eu falo box, tá? Então, a gente pode definir aqui, ó. Então, a gente pode definir o tamanho de cada caixinha, né? De cada box, como eu comentei, tá bom? O que mais aqui? Nenhuma mais informação muito importante aqui não, tá? Se você achar relevante, vai lá na lógica, assiste lá alguns vídeos sobre gráfico de Renko, tá? Mas basicamente esse é o gráfico de Renko e a gente vai aprender então a configurar ele e tudo mais na próxima aula. Valeu, meu querido, minha querida, tchau, tchau.